Olá, eu sou a Jess. E eu sou a Cassie. Esse é mais um episódio do nosso Momento Cinema. E hoje a gente vai falar sobre as indicações ao Oscar de Melhor Ator de 2023. Então vem com a gente. Começando pelo ator Colin Farrell, que foi indicado pelo seu papel, Perrick, em Os Banshees de Inisherin, dirigido por Martin McDonagh. O Colin já teve várias indicações e ganhou vários prêmios. Ele foi indicado ao European Film Awards como melhor ator por Intermission em 2004 e também no IFTA Awards por melhor ator pelo seu papel em A Home at the End of the World, também em 2004. Já os prêmios recebidos, a gente tem 2 Globos de Ouro, um de melhor ator comédia ou musical em 2009 pelo seu papel em In Bruges e também o Globo de Ouro desse ano pelo seu papel em Banshees de Inisherin. Agora falando um pouquinho da trama que rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar, Os Banshees de Inisherin conta a história de 2 amigos, o Patrick, interpretado pelo Colin, e o Cole. Nessa história, os amigos são de longa data e vivem em uma ilha remota no oeste da Irlanda enquanto o país passa por uma guerra civil. Quando, inesperadamente, o amigo Cole simplesmente vira pra ele e diz: "Não quero mais ser seu amigo, acabou a amizade ali, unfollow e tudo." Ele fala: "Corta aqui." E a partir daí, o Perrick fica desesperadamente correndo atrás do amigo dele, tentando reconciliar essa amizade. E é uma forma muito bonita, porque o nosso ator, o Colin, ele consegue trazer uma forma muito genuína. É uma pureza, uma doçura. Ele não tá preocupado com grandes ambições e grandes realizações na vida dele. Ele simplesmente é feliz com o que ele leva ali, com essa... É uma realização simples. Então, ele quer cultivar aquilo que ele já tem. E ele vai atrás do que ele quer, sem qualquer outra ambição. Isso é interessante também porque quando o amigo dele vira pra ele e fala que não quer mais essa amizade, é como se fosse um grande laço da vida dele que foi rompido. E ele não entende por quê. O amigo também não explica por que isso aconteceu. E é um motivo para essa persistência dele em querer retomar essa amizade. Porque é como se uma coisa da vida dele tão certinha, tão bonitinha, tão ajeitada tivesse saído do controle do nada. E isso mexe um pouco, né, com a cabeça da pessoa. Com certeza, principalmente para ele que tá acostumado com aquela rotina, que se prendeu àquela monotonia de uma forma acolhedora. É a zona de conforto dele. Ninguém quer ser tirado assim, de uma forma tão supetão. Sim, e essa é a trama de Os Banshees de Inisherin, essa persistência em querer voltar à amizade. Uma das coisas legais do filme também é que ele vai mostrando pra você a trama, ele vai narrando a história de um jeito bem intimista. Ele mostra os personagens na sua rotina, na sua personalidade, mostra bem das suas expressões e você vai se ambientalizando ali até você sentir como se você também fizesse parte daquele cenário. Exatamente. E uma coisa muito interessante a se pontuar sobre esse filme é que é uma cooperação já vista antes em Na Mira do Chefe, com esses mesmos atores e com o diretor. É válido também dizer que esse foi um dos melhores trabalhos do Colin Farrell até o momento. Não é à toa que ele está concorrendo ao Oscar de melhor ator. Será que ele vai levar essa? Será que essa é dele? E o nosso próximo indicado é Austin Butler, que interpreta o Elvis do filme de Baz Luhrmann. O Austin ele é mais popular entre o público teen. Isso é por conta do seu papel em Hannah Montana e também em As Fabulosas Aventuras de Sharpay. Elvis é considerado a obra que realmente deu a ele o start na academia nos grandes nomes. Ele rendeu também para o ator prêmios como o BAFTA de cinema de melhor ator no ano de 2023 com o Elvis, o prêmio também do Globo de Ouro de melhor ator em filme dramático, também venceu o AACTA Award de melhor ator e o People's Choice Award de melhor ator em filmes de drama. Então, Elvis está super premiado. Então, logicamente, o filme Elvis fala do cantor Elvis Presley. O ator ele interpreta o Elvis de uma maneira muito incrível. É considerado o papel mais forte do ator, porque ele realmente se deixa ser consumido pelo personagem, se tornando um verdadeiro rei ali na história. O filme conta, né, a trajetória do Elvis por mais de 20 anos da sua carreira e também o seu relacionamento com o empresário. É muito interessante a forma como o diretor apresenta pra gente o Elvis, o rei do rock. Porque é sempre, no início do filme, a gente sempre vai vendo pedaços muito cortados do ator. É sempre uma sombra, ele de costas, ele de lado. Agora, quando ele, de fato, olha pra câmera e olha pro público, é como se o mundo estivesse descobrindo, de fato, o rei do rock pela primeira vez, assim como o seu empresário descobriu.
O Austin tá passando, Cassie, pra crítica, uma sensação de que ele é uma estrela em ascensão. Porque ele até agora participou de vários papéis que tiveram uma audiência, uma visibilidade moderada, mas nada tão grandioso quanto esse papel dele tá interpretando o Elvis agora. E é interessante a gente destacar a competência dele, porque para fazer o Elvis, ele teve todo um estudo do personagem, dos seus gestos, da sua fisionomia, das suas expressões, da sua personalidade. Parece que ele interiorizou tudo isso para conseguir realmente ser o Elvis Presley. Quem assiste fala, não é possível. Eu acho uma comparação justa, afinal ele está sendo indicado ao Oscar, mas será que ele leva esse prêmio? O nosso próximo indicado é o Bill Nighy, que interpreta o papel do Sr. Williams no filme Living, dirigido por Oliver Hermanos. O Bill Nighy, ele é um ator de idade já, mas ele é muito reconhecido por outros papéis que ele já fez ao longo de sua carreira. Ele já foi indicado ao MTV Movie Awards como melhor vilão pelo seu papel em Piratas do Caribe, O Baú da Morte, em 2006. Ele também foi indicado ao Globo de Ouro como melhor ator em filme de drama por Living, agora em 2023. Já nos prêmios que ele recebeu o Globo de Ouro por melhor ator em minissérie filme para TV por A Filha de Gideon, em 2005, e também recebeu o prêmio BAFTA de melhor ator coadjuvante pelo seu papel em Simplesmente Amor, em 2003. É realmente muito prestigiado, mas indo um pouquinho além do ator, vamos falar um pouquinho da obra que rendeu a indicação ao Oscar. Living conta a história de Sr. Williams, que é interpretado pelo nosso Bill, e se passa na Londres da década de 50. É muito interessante a forma como a história é contada, porque primeiro há uma ambientação e mostra pra gente como era a vida desse senhor, como era o mundo em que ele estava inserido, e depois vai aprofundando cada vez mais e se desdobrando as camadas e quebrando as barreiras que envolvem todo esse personagem. O Sr. Williams, então, passou a vida toda trabalhando e não consegue pensar em algo que vá além disso, até que ele recebe um diagnóstico de uma doença terminal e, a partir daí, ele passa a questionar toda a sua existência. Então, o filme ele tem um teor muito filosófico. O filme Living é um remake do filme Viver, de 1952, dirigido por Akira Kurosawa. Esse remake tem o seu roteiro escrito por Kazuo Ishiguro, que é um escritor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. O tom filosófico também do filme é uma coisa muito presente, porque é uma narrativa muito sentimental, que vai sempre tratar sobre reflexões quanto à vida e à morte e a necessidade do personagem ter alguma relevância, marcar a sua presença na história, deixar algum legado. Então, essa crise existencial toda traz uma reflexão para quem está assistindo de o que é a vida, o que vai ficar além dela, o que você vai deixar depois que você for embora. Então, é uma experiência única. Assim como o personagem busca marcar o seu legado na história, o Bill Nighy, que é o ator, marca a sua presença no filme, porque a gente pode dizer que esse filme é muito um estudo de caso. Ele é muito voltado para o personagem. O personagem, ele é, sem dúvida, o personagem principal da história, mas ele é como se fosse o vértice da história inteira. Ele é como se fosse o ponto de encontro de todas as situações. Ele é um eixo central de tudo. Todo o elenco, todas as situações, tudo gira em torno dele. E até faz a gente problematizar um pouco a história em si, não a atuação do Bill Nighy, porque a atuação dele é incrível, é impecável, mas faz a gente problematizar um pouco o roteiro desse filme. Porque se a gente tira esse personagem, o que sobra? Claro, a personagem principal não teria como retirar ele da história, mas eu vejo que todas as cenas são muito voltadas e centralizadas a ele. Se a gente tira ele, acaba tirando a história inteira. De qualquer forma, Bill Nighy nos apresentou um espetáculo de atuação. Agora resta a dúvida, será que ele leva esse prêmio? Nosso próximo indicado é muito conhecido por interpretar papéis em gêneros um tanto quanto diferenciados do que vamos falar agora. A gente está falando sobre o Brendan Fraser, que interpreta o Charlie no filme A Baleia, dirigido por Darren Aronofsky. O Brendan é um ator norte-americano também com nacionalidade canadense. Ele é conhecido por fazer papéis em filmes de fantasia e também de ação. Ele fez papéis em A Múmia, fez também em Viagem ao Centro da Terra e George, Rei da Floresta. Agora falando um pouquinho sobre os prêmios do ator. Ele ganhou no ano de 2006 2 prêmios com o filme Crash No Limite. O primeiro foi o Critics' Choice Award de melhor elenco e o segundo foi o prêmio do Sindicato dos Atores de melhor elenco também. Já em 2023, o filme A Baleia rendeu ao ator o prêmio de Critics' Choice Award de melhor ator.
Então, a gente já falou aqui em um dos nossos episódios anteriores, na nossa indicação de melhor atriz coadjuvante, sobre esse filme, A Baleia. A Baleia conta a história do Charlie, né, acompanha a vida do Charlie, que é um professor de inglês que enfrenta problemas de obesidade severa. E nos seus últimos momentos de vida, ele busca uma conexão com a sua filha, ele busca um arco de redenção. O filme ele é baseado em uma peça de teatro escrita pelo Samuel D. Hunter. E assim como ele é baseado nessa peça, as cenas em si são muito teatrais. O filme ele tem toda essa dramaturgia da entrada e saída do personagem. As cenas são muito intensas, são muito fortes, que realmente passam essa sensação de um teatro, de um espetáculo para o público. E isso, por um lado, é bom, e por outro lado é ruim, porque por ter cenas bem teatrais, com entrada e saída, sem cortes, isso acaba se tornando um pouco cansativo para quem está assistindo. Algumas cenas acontecem ali sem interrupção e se tornam tanto irrelevantes. Se você tirar elas da história, não fazem diferença nenhuma no contexto final. Agora vamos falar um pouquinho sobre Brendan Fraser, porque é realmente muito surpreendente o que ele conseguiu fazer nesse novo gênero drama, porque como a gente já tinha citado antes, ele era habituado apenas a fazer interpretações em filmes de ação. Mas em A Baleia, ele consegue trazer uma essência que vai muito além da prótese que ele utilizou e também da maquiagem que foi muito bem aplicada. As expressões que ele utiliza, a forma como ele humaniza o personagem, ele consegue passar exatamente a essência do que aquele personagem está sentindo, o que ele está passando. Porque ao mesmo tempo em que ele quer viver, ele quer passar por esse momento muito delicado da vida dele, ele sente muita vergonha de ter esse contato com as pessoas, essa vergonha de viver, na verdade, porque ele se vê como um monstro e ele consegue passar toda essa trama para quem está acompanhando o filme. É até interessante a gente analisar algumas cenas do filme, porque o próprio jogo de imagens, o jogo de câmeras, mostra ele para o público como se ele fosse um monstro, meio que retrata pra gente qual é a visão dele sobre ele mesmo. Bom, e que ele é o queridinho a gente já sabe, esse filme ele é um dos queridinhos do Oscar em si, mas e você aí do outro lado, acha que ele leva o prêmio da vez? O nosso próximo e último indicado ao Oscar de Melhor Ator é o Paul Mescal, que faz o papel do Caleb, o pai da Sophie, em After Sun, dirigido pela Charlotte Wells. O Caleb, na verdade, o Paul Mescal, ele é um ator irlandês que é bem conhecido pelo seu papel na série Normal People, que rendeu para ele o BAFTA de Melhor Ator em Televisão, bem como indicações ao Emmy e ao Critics' Choice Awards. Esse ano, em 2023, ele foi indicado ao BAFTA, ao Critics' Choice e ao Oscar de Melhor Ator pela sua atuação em After Sun. Agora vamos falar um pouquinho sobre o filme. Como a Jéssica mesmo disse, ele foi dirigido pela Charlotte Wells, que também é roteirista do filme. Na verdade, é um filme memória que vai contar sobre as férias que Sophie passou com o pai dela há 20 anos atrás. A construção do filme pode ser um pouco confusa para quem está assistindo, mas ela tenta passar uma ideia de memórias de criança mesmo, que são inconstantes, são meio incoerentes até, porque um pouco realmente aconteceu, um pouco é até imaginado, e é interessante também a forma como a diretora conta isso por meio de fitas rebobinadas, que nem sempre vão mostrar aquilo que de fato aconteceu. E toda essa construção de mundo através da memória da criança tenta entender o que o pai dela de fato era, quem era o pai dela de verdade, porque ela tinha uma idealização de quem ele era e tem também a pessoa de quem ele de fato foi. Depois que a gente cresce, a gente percebe que os nossos pais são humanos como a gente, eles são pessoas, eles passam por problemas. Mas quando a gente olha para nossas personalidades, as nossas pessoas, quando a gente olha pra gente, criança, a gente vê que pra gente naquela época os nossos pais eram perfeitos. E eram inalcançáveis, eram instáveis e tinham as respostas de tudo. E é muito linda essa relação que a Sophie tem com o pai dela. É muito genuíno, é muito acolhedor. Você se sente acolhida ali. É uma relação familiar realmente linda. A gente consegue entender de formas muito sutis, vamos deixar claro, pelos olhares, pelas expressões, que na verdade aquilo que ele está tentando passar para a filha dele é um personagem que ele está criando para não destruir essa imagem tão bonita que ela tem do pai, quando na verdade ele está sofrendo, ele está passando por um processo de desesperança, de um desespero que ele é angustiante e é muito gritante para quem consegue realmente enxergar como um todo
essa representação. Que é um filme muito emocionante, muito marcante, e a gente agora já sabe. Mas será que ele vai emocionar os juízes ao ponto de levar ao Paul o Oscar de melhor ator de 2023? E essas foram as indicações de melhor ator para o Oscar de 2023. Quem será que vai levar o prêmio no final das contas? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!